Olá pessoal, muito boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Muito obrigado pela presença, pela participação, de verdade. Pois bem, é preocupante, tá? É preocupante, é grave, tá? Eu como biólogo aqui assino que a situação merece muita atenção, muita vigilância mesmo, tá? E muito acompanhamento, vamos dizer assim. A imprensa está divulgando direto os casos de hepatite aguda grave em crianças. Vamos entender um pouquinho, tá? Eu montei um materialzinho bacana aqui para vocês acompanharem junto comigo. Vamos lá, vamos ver aqui. Então, gente, hepatite aguda grave em crianças. Tá? O que vem a ser essa hepatite aguda? Tá? Então, segundo a OPAS, a Organização Pan-Americana da Saúde, Organização Mundial da Saúde, ela coloca muito claramente, muito didaticamente, a hepatite uma inflamação do fígado. Tá? Existem diferentes etiologias, né? Ou seja, as causas que levam a essa inflamação, como uma infecção, uma intoxicação por medicamentos ou substâncias. Isso tudo está sendo investigado. Tá? Está sendo investigado. Os agentes infecciosos mais frequentes são os vírus responsáveis pelas hepatites A, B, C, D e E. Quando a inflamação ocorre de forma rápida e abrupta, falamos de hepatite aguda. Em alguns casos, como na hepatite B, C e D, a infecção pode se tornar crônica. Mas quando se fala nesses 5 tipos de hepatite, tá? Lembrando que as hepatites virais são doenças infecciosas sistêmicas que vão afetar o fígado. Com essas 5 diferentes, né, são 5 diferentes vírus que são reconhecidos como agentes etiológicos da hepatite viral humana. O vírus da hepatite A, que é o HAV, o vírus da hepatite B, HBV, o HCV, o HDV e o HEV. Tá? Com exceção do HBV, que possui genoma DNA, todos os outros são de RNA. E embora apresentando diferenças quanto ao tipo de genoma viral, estrutura molecular e classificação taxonômica, estes 5 agentes etiológicos têm o fígado como o alvo primário e causam um processo necroinflamatório característico, que é a denominada hepatite. Aí vem, né, tudo aquilo em conjunto, em seguida, melhor dizendo, a náusea, vômitos, o mal-estar, a dor de cabeça, a perda do apetite, que são sintomas muito mais frequentes na fase inicial da doença. Tá? Ou a colúria, que é a urina escura, tá? Fezes esbranquiçadas, que antecedem a fase ictérica, com a pele e os olhos amarelados, que em geral coincidem com alteração das provas de função hepática. As hepatites A e E são transmitidas por via orofecal e causam infecções agudas benignas que evoluem para a cura sem necessidade, geralmente, de tratamento específico. Já a B, C e D podem evoluir, a B, C e D, para a hepatite crônica, que tem como principais complicações a cirrose e o carcinoma hepatocelular. Eu já vou entrar aqui em cada uma, tanto a A, B, C, D e E. Tá? Mas vamos acompanhar aqui e esclarecer mais algumas dúvidas. Por que o surto de hepatite em crianças
é considerado incomum. E ele é um novo adenovírus. Aqui vocês veem a ilustração do adenovírus 41, tá? Mas isso é um evento de interesse que está sob investigação, inclusive da OMS. Até agora, os exames laboratoriais descartam casos de hepatite viral conhecida. O que quer dizer isso, professor, biólogo Igor Maquieira? Conhecida, ou seja, da A a E. Ou seja, por isso que se chama de hepatite misteriosa. E em muitos casos, a infecção por adenovírus foi encontrada em crianças e a ligação entre esses dois é investigada como uma das hipóteses sobre as causas subjacentes. O adenovírus, ele é um vírus comum, que pode causar sintomas respiratórios ou vômito e diarreia. Em geral, a infecção tem duração limitada e não evolui para quadros preocupantes, embora casos raros de infecções graves por adenovírus que causaram hepatite tenham sido relatados em pacientes, por exemplo, imunossuprimidos ou pessoas submetidas, por exemplo, a transplante. No entanto, essas crianças não se enquadram na descrição, tá? Pois antes estavam saudáveis. Um fato a ser citado também é o seguinte: quantos países já notificaram casos confirmados ou suspeitos de hepatite em crianças não relacionados à infecção pelo vírus da hepatite A, B, C, D ou E, tá? Ou seja, há 3 dias atrás eu coletei essa informação está no G1 e em outros portais também, que tem 328 casos em 20 países. O Brasil está incluso, tá? Agora, tem um fator muito importante que nós não podemos, né, nós não estamos falando de casos confirmados, vamos dizer assim, porque atualmente a causa específica, tá? Então, quando eu coloco isso daqui, né, nesse slide, né, notificação, casos confirmados, suspeitos, tá? Isso é uma maneira vulgar, porque não estamos falando de casos confirmados, porque atualmente a causa específica é desconhecida e está sob investigação. Então, os casos relatados se referem a crianças com hepatite aguda grave em que não foram identificadas as hepatites A, B, C, D ou E. Entenderam bem? Perfeito? Tá? Então, por exemplo, no dia 3 de maio, hoje são 14, mais de 200 casos foram reportados em 20 países. Tá? Agora, 3 dias atrás, mais de 300. A maioria no Reino Unido, que foi o primeiro a notificar a ocorrência de casos do OMS. Nas Américas, foram notificados casos nos Estados Unidos e os países da região estão orientados a monitorar a situação, assim como o Brasil também. Tá? Isso tem critérios e definições para acompanhamento. E como é que a Organização Pan-Americana da Saúde avalia a situação? Olha, gente, há poucos dados para definir se há surto ou epidemia na região das Américas. E por enquanto o risco global é considerado baixo, tá? Mas, sinceramente, já começa a ter uma gravidade. É grave. E como também não há certeza sobre a origem, existe a possibilidade de estarmos identificando uma situação que antes passava despercebida, porque os casos eram muito poucos. Isso está aumentando. Infelizmente, alucinados já começam a relacionar o surto de hepatite às vacinas. Tá? Essa relação com a Covid-19, o SARS-CoV-2, pode até ser. Eu vou explicar o porquê. Mas relacionar isso à vacinação, pelo amor de Deus, tá? Volta lá para o banquinho do ensino fundamental e vai aprender a biologia lá nas aulas de ciências com o professor ou a professora. Tá?
primeiro lugar, a maioria das crianças afetadas não recebeu a vacina contra a Covid-19. E no momento, a relação de casos com a vacinação está totalmente descartada. Tá? E na minha visão, tá, com os dados disponíveis, seguindo a verdadeira ciência, não há qualquer relação com vacinação e hepatite. Alguns casos foi detectada a presença do vírus SARS-CoV-2, né, que vai causar a Covid-19. Porém, essa é uma linha de pesquisa, de hipótese. Entrando aqui também na ciência séria, tá? Há também investigações a respeito da hepatite medicamentosa. Tá? Apesar da idade dessas crianças serem pequenininhas, né, vamos supor 5, 6 anos, isso vai ter que ter uma investigação muito séria para saber se durante a pandemia de Covid-19 os pais não administraram por conta própria, né, aqueles remedinhos, né, os chamados vermífagos principalmente, tá, em doses elevadas, que levam em doses elevadas a hepatite medicamentosa, que comprovadamente não tem eficácia alguma contra o novo coronavírus. Isso é só uma linha de investigação. Tá? Existem outras. Tá perfeito? Ok? Então, seguindo aqui, quais são os sintomas? Existe tratamento? Antes de entrar nisso daí, nós temos 5 tipos de hepatite, tá? A hepatite A, tá? Mas nenhuma dessas, eu quero deixar bem claro, foi documentada. Por isso que disse, por isso que é alertado, tá? Ao vivo assim mesmo, misteriosa. Por exemplo, mas se fosse documentada uma dessas aqui, hepatite A, a transmissão é orofecal, por água, alimentos contaminados ou contato pessoal com pessoas infectadas. O vírus da hepatite A, por exemplo, tem distribuição mundial e apresenta maior disseminação em áreas onde são precárias as condições sanitárias, de higiene da população. Nestas áreas, a hepatite A apresenta-se como uma doença típica da infância. Com a melhoria das condições socioeconômicas, os adultos jovens constituem o grupo mais suscetível à infecção. Já a B, a via primária de transmissão é a parenteral, por contato com sangue e hemoderivados. É também transmitida por contato sexual e de mãe infectada para o recém-nascido durante o parto ou no período perinatal. Grupos de alto risco incluem os usuários de drogas injetáveis, homossexuais, heterossexuais, no caso com múltiplos parceiros. A C é a forma mais comum de transmissão. A forma mais comum de transmissão é a parenteral. Por exposição percutânea direta ao sangue, hemoderivados ou instrumental cirúrgico contaminado. Receptores de sangue derivados, usuários de drogas injetáveis, pacientes de hemodiálise, profissionais de saúde, vítimas de acidentes pérfuro-cortantes, apresentam alto risco de infecção pelo HCV. A hepatite D, o agente delta, é um vírus defectivo que precisa, para sua replicação e expressão, da função auxiliar do vírus da hepatite B. Tá? A forma de transmissão é similar à da hepatite B. A hepatite D apresenta caráter endêmico nas regiões de alta prevalência para a hepatite B, onde a transmissão se dá principalmente por vias não parenterais, vertical ou por contato pessoal. Nos países apresentando baixa prevalência para a hepatite B, a infecção pelo vírus delta ocorre principalmente dos usuários de droga injetáveis e os hemofílicos. E a E
a forma mais frequente de transmissão é por ingestão de água contaminada, tá? Menor probabilidade de transmissão por contato pessoa para pessoa. O vírus da hepatite E, o HIV, assim como da hepatite A, causa uma infecção benigna que não evolui para a forma crônica. Os casos mais graves são observados entre as gestantes, 20% das quais contraem o HIV, evoluem para a forma fulminante, fatal em 80% dos casos. O diagnóstico laboratorial das hepatites virais inclui as provas da função hepática e a pesquisa de marcadores sorológicos específicos, antígenos e anticorpos. Testes complementares para a detecção direta do genoma viral podem ser necessários para confirmação diagnóstica, determinação do genótipo infectante ou monitoramento da resposta à terapia antiviral. As medidas preventivas incluem o saneamento básico, as boas práticas de higiene pessoal, o uso dos preservativos, o uso de agulhas e seringas descartáveis, o não compartilhamento de objetos pérfuro-cortantes, barbeadores, instrumentos de manicure, pedicure, etc. E já existem, claro, as vacinas para as hepatites A e B. Esta última pode ser adquirida nos postos de saúde da rede pública. E na rede privada também tem. Tá? Indivíduos infectados pelo vírus da hepatite B de bola, têm 5 a 10% de risco de tornarem-se doentes crônicos. Na C é de 85%. O tratamento das hepatites B e C é feito com agentes antivirais, com 70% e 35% de sucesso. 70% para B, 35% para C, mais ou menos, respectivamente. Então, nós temos as vacinas, tá? Aqui os sintomas, no seu canto à esquerda, aqui na direita a parte do tratamento com antivirais e a parte de vacinação. O que os pais podem fazer para proteger os seus filhos? Né? Uma grande pergunta. Tem que estar muito atento. Diarreia, vômito, principalmente se houver sinais de icterícia, que é a coloração amarelada dos olhos e da pele, deve-se buscar atendimento médico prontamente. Para a prevenção, recomenda-se tomar medidas básicas de higiene. Lave as mãos, cobrir o nariz e a boca ao tossir ou espirrar, o que também serve para evitar a transmissão do adenovírus. Tá? Agora, a OPAS recomenda às autoridades nacionais, tá, medidas para evitar a propagação da doença. E eu insisto, o que eu já falei, lave bem as mãos antes das refeições e após usar o banheiro. Lavar e cozinhar bem os alimentos, tá? De acordo com as medidas, adotando as medidas corretas, perdão. Não tome banho em riachos perto de esgoto aberto. Vacine-se. Use os preservativos em todas as relações sexuais com seu parceiro. Não compartilhe objetos de uso pessoal, como barbeadores e alicates de unha. E não compartilhe nenhum objeto que possa ter tido contato com sangue, como seringas e agulha. As agulhas. Aqui faz parte do Julho Amarelo. Isso daqui não é só do governo do estado do Ceará. Isso daqui eu copiei, colei aqui para ficar didático. Tá? Aqui a função do canal é de utilidade pública. Tá? Existe a vacina hepatite A adulto, a hepatite A e B, a vacina hepatite A infantil, a vacina hepatite B infantil e a vacina hepatite B adulto. Tá? Esses casos têm que seguir em alerta, tá? Com extrema vigilância, tá? Muito cuidado. Eu, particularmente, considero grave, sim. A situação não assim, vamos dizer, tá tudo bem, não vai crescer esses casos. Infelizmente, esses casos está tendo um crescimento enorme, professor. Não é um crescimento enorme, mas realmente isso merece uma vigilância. Tá? Mas quais são as hipóteses? Talvez alguns levantam síndrome pós-Covid, relação com SARS-CoV-2, relação com alguma interação medicamentosa, ministrada de forma errada ou inadequada, né, nessas crianças, seja
pelos próprios pais ou recomendação de, de profissionais, enfim, tudo isso está sendo investigado, tá? Mas a função aqui é justamente o alerta. E se você gostou do conteúdo, não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações, compartilhar bastante esse vídeo, deixar aquele like bacana e se inscrever lá no meu outro canal também, o Alerta no Sudeste, que o link já está na descrição. Quem puder, faça a sua colaboração ao canal, se cuide durante a pandemia. Tamo junto, e tem um link bacana que eu vou deixar lá da belíssima e respeitada Fiocruz, tá? Forte abraço, tamo junto, fui. E antes de mais nada, você que tem filho aí pequeno, fiquem alerta. Valeu, tamo junto. Aqui no Brasil, se eu não me engano, até o último boletim, acho que eram 16 casos sendo observados. Valeu, forte abraço.